Bem, como todos vocês sabem, o Catecismo de Heidelberg é o segundo dos padrões de fé, não é, dos símbolos de fé das igrejas reformadas que tiveram sua origem no grande continente, não é, especialmente nos Países Baixos. Certo? E eu quero começar então com o Catecismo de Heidelberg, não é, que está junto aqui com as 3 formas de unidade, ok? Dia do Senhor 1, ou Domingo 1, pergunta 1, que diz bem assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto de coração, e pronto de coração para viver. Me perdoe, estou confundindo com a leitura antiga, não é? Essa pedacinho de novo. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para ele. Temos ainda uma outra pergunta, a pergunta 2, que diz bem assim: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? E a resposta: primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria, e segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria, e terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Não é? Então, nessa primeira parte do catecismo, antes de iniciar a parte especificamente dos nossos pecados e miséria, não é? Essa parte é a parte introdutória. Então, nós temos, na verdade, um resumo do catecismo. Não é? Já na primeira pergunta, a ideia do consolo, não é, que nos é transmitido pelo catecismo, certo? Por isso é importante observar isso. Na pergunta 1, qual o seu único consolo, o seu único fundamento na vida e na morte, não é? Os autores do catecismo, eles realmente quiseram dar segurança à igreja. Antes de chegar ao ponto de expor, por exemplo, a doutrina do pecado, então temos isso na primeira parte do catecismo, né? Que é essa questão dos nossos pecados e miséria. Eles primeiro fizeram um grande resumo, então, mostrando a estrutura do catecismo, na pergunta 2, e aqui, de início, não é, mostrando o nosso grande consolo. Então, o leitor do catecismo, aquele que vai começar a fazer a aula de catequese, ele já começa aprendendo sobre o consolo, sobre a segurança do cristão em Jesus Cristo. Por isso que esse consolo, não é? E na pergunta, qual é o único consolo? Não é? Porque só existe um consolo verdadeiro, entende? Só existe um consolo seguro, que é pertencer a Jesus Cristo. E a resposta justamente é essa, que não pertenço a mim mesmo. Então, qual é o meu único consolo? Que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Não é? Essa primeira parte da resposta do domingo 1, da pergunta 1, realmente é muito importante para nós, porque nos dá um senso de pertencimento, sabe? Nós podemos compreender que Cristo, ele nos comprou com o seu precioso sangue, como vai ser também desenvolvido aqui. Então a ideia é que nós pertencemos a Cristo. Não é uma carreira romântica, não é a vida cristã, onde você está perseguindo esse amado que é Jesus Cristo, e depende de você, nesse sentido, a permanência nele, a permanência no Evangelho, na fé verdadeira. A questão todinha aqui é que você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso tem implicações profundas, tanto implicações com relação à vida cristã como um todo, em você compreender que Ele é o seu rei, o seu cabeça. Isso vai ser desenvolvido, não é, mais para frente no catecismo. Então é a compreensão de que Ele te comprou, então você pertence a Ele, é propriedade dEle, ou seja, Ele é o seu Senhor. Nesse sentido, nessa dinâmica, nós podemos dizer que nós somos escravos de Cristo. Eu sei que a palavra escravo é uma palavra um pouco pesada, ainda mais na cultura que nós vivemos, né? É uma palavra um pouquinho pesada, mas é o que o texto da Escritura, por exemplo, ensina. Quando Paulo, na maioria das vezes, nós observamos a palavra servo no Novo Testamento, na verdade, é a tradução de uma palavrinha que significa escravo no grego, não é? E a ideia justamente é essa, mostrar que nós somos comprados por Cristo. Nós temos um Senhor, e nessa dinâmica de pertencimento, nós temos um Senhor que nos comprou, que é como um Senhor nesse sentido, não é? Que nos tirou de um Senhor que nos escravizava debaixo do pecado, não é? E nos comprando, nos libertou desse domínio, entende? Eu até aconselho que vocês assistam, vocês podem ler também sobre Policarpo de Esmirna, pela história, né? pela tradição. Ele é discípulo de João, foi discípulo de João, direto do apóstolo João,
Você pode ler material sobre ele, procurar na internet aí, Policarpo de Esmirna, mas tem um filme também sobre isso. E é interessante como na história, não é? E no filme também é possível ver isso, Policarpo ele comprava, pelo menos no filme é assim, ele comprava cristãos, não é? Me perdoe, comprava cristãos não, ele comprava pessoas que estavam ali para serem vendidas como escravas, não é? E ao comprar essas pessoas, ele as libertava praticamente, porque elas viviam lá de maneira voluntária, não é? Ele comprava as pessoas para que pudesse evangelizar essas pessoas e mostrar o amor de Cristo, não é? Então o que ele dava era liberdade, entende? Aquele que comprou é o mesmo que liberta, não é? Então ele fazia isso. É mais ou menos isso que nós podemos perceber com a ideia de que Cristo nos comprou. De fato, ele nos comprou, ele nos libertou do domínio do diabo, não é? Do domínio do pecado, entende? Para não sermos mais escravos, não temos mais nesse sentido a própria desculpa de dizer que nós vemos pecando porque nós somos fracos, porque a carne é fraca. Não, ele nos libertou. Nós pecamos todos os dias e todos os dias podemos recorrer ao nosso Senhor que nos libertou. Não precisamos, entende? Nos voltar nesse sentido para a escravidão do pecado. Não precisamos desejar o retorno, não é, à vida debaixo do pecado, porque Cristo nos libertou disso. Então esse senso de pertencimento é o que ele nos dá. Ser um cristão é isso, é pertencer a Cristo. E esse é o nosso consolo, porque pertencer a Cristo como nosso líder, como nosso cabeça, como nosso rei, como nosso Senhor, também nos dá o consolo de que esse mesmo Senhor nos protege, nos alimenta, guarda a nossa vida, não é? E isso é tão forte no catecismo como um consolo, que a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, não é? Ou seja, a minha vida como um todo, a minha vida completa, todo o meu ser pertence a Jesus Cristo. Entende? Isso realmente é importante porque mostra que a nossa vida não é dividida em dois, não é? Não há uma dicotomia na vida cristã, no relacionamento com Cristo. Nós pertencemos a Ele de maneira completa, tanto na vida quanto na morte. Entende? Essa é a esperança, por exemplo, que Paulo ele fala em Filipenses capítulo 1. Essa é a esperança que os apóstolos ensinaram sobre a ressurreição, não é? Sobre o que foi ensinado pelo próprio Cristo, não é? De que quando nós morremos, também não estamos desassistidos do Senhor, mas imediatamente seremos levados à sua presença. Entende? Então isso mostra esse vínculo tão maravilhoso e glorioso nos dado pelo Espírito Santo, não é? Que nos liga a Cristo. E de fato nós temos o consolo de que nós pertencemos a Ele agora, enquanto estamos vivendo, o nosso viver é Cristo, e o nosso morrer também é lucro. Por quê? Porque vamos direto para Ele, entende? Então pertencemos de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, não é? Então realmente é uma mensagem aqui no Catecismo muito consoladora. Nós já iniciamos então o estudo no Catecismo de Heidelberg, aprendendo sobre o consolo da Igreja. A segunda parte da resposta, não é? Por que nós pertencemos a Ele? Porque Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo, não é? Veja esse tom, não é, de confissão que nós temos no catecismo. Por isso que a ideia é para você confessar, você que está aprendendo a fé bíblica, você aprender a confessar essas palavras como sendo suas palavras. Entende? Por isso a resposta é: Ele pagou completamente todos os meus pecados. É por isso que eu pertenço a Ele, porque Ele me comprou, Ele pagou todos os meus pecados, não é? Com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Deve ser essa uma confissão pessoal em nossa vida. Temos que ter essa convicção. E o Catecismo nos ensina justamente a isso, não é? A termos a convicção de que Ele pagou completamente os nossos pecados, completamente. Nossa vida foi redimida. Significa dizer com isso, irmãos, que não há mais dívida da nossa parte, não é, diante do Senhor. Entende? Nós somos pecadores. Nós falhamos, mas veja, os nossos pecados passados, não é, e futuros, presentes e futuros, foram pagos por Jesus Cristo. Qual é a convicção de um cristão que realmente confia na palavra de Deus, confia na obra de Cristo? É que no final de tudo, não é, a nossa consolação, a nossa esperança de que não seremos condenados, não é, mas seremos levados para o reino eterno de Deus, é justamente o fato de que Cristo pagou completamente os nossos pecados naquela cruz, derramando o seu sangue. Ou seja, a sua obra foi uma obra completa, entende? Não foi tipo o abrir a porta da esperança. Agora, quem quer ser salvo? Não, certo? Ele veio, não é, para efetivamente, por meio de sua obra de sacrifício na cruz, morte no caso, e ressurreição, salvar, não é? Pagar, justificar pecadores, entende? Então nossos pecados foram completamente pagos
por Jesus Cristo, quando derramou seu sangue na cruz, não é? E ele nos libertou de todo o domínio do diabo. Entende? E isso é a nova vida, não é? É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6, por exemplo. Não é? Se nós ressuscitamos com Cristo, então temos que ter uma nova maneira de viver. Essa vida é a vida liberta. Entende? Tal como Israel no Egito, que estava escravo nesse sentido de Faraó no Egito, não é? E o Senhor libertou Israel do Egito, não é? E do poderio de Faraó, assim também Deus nos libertou por meio de Cristo do domínio do diabo. Um cristão genuíno, um cristão que é liberto verdadeiramente, ou seja, um convertido e não um convencido, vamos dizer assim, é alguém que foi liberto desse domínio do diabo, do pecado, entende? E então ele pode agora, pela fé em Jesus Cristo e pelo operar do Espírito Santo em sua vida, lutar contra a sua própria natureza pecaminosa. Lutar contra os nossos inimigos neste mundo, a nossa própria carne, o diabo e o mundo, o próprio mundo. Não é? Então isso é o resultado dessa libertação que Cristo trouxe a nós. Ele pagou completamente todos os nossos pecados. Essa é a nossa esperança, entende? Essa é a nossa esperança. Não é? A terceira parte da resposta: ele também me guarda de tal maneira, e veja o consolo, ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celestial, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Que bendita esperança, não é? Um cristianismo que não é assim, um cristianismo que se diga realmente a expressão da fé em Jesus Cristo, que não ensine tal verdade, não é um cristianismo bíblico. Não é um cristianismo, não é, vindo de Cristo e de seus apóstolos. Entende? Porque não tem segurança. Mas aqui nós observamos, já como essa mensagem de consolo inicial no catecismo, a verdade, que nós sabemos que isso é o que o Evangelho ensina. Você vai lembrar aí de vários textos, não é, dos evangelhos que ensinam isso aqui. Não é? Das cartas também, de Paulo, de João, onde nós temos um consolo de segurança em Deus. A resposta é: ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Que consolo maravilhoso nós recebemos aqui, irmãos. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. É nesse sentido que nós podemos observar que quando Paulo escreve aos Filipenses, não é? A mensagem que ele dá no capítulo 1, por exemplo, é que o objetivo, não é, da missão cristã de glorificar a Deus, não pode falhar. Não pode falhar. É impossível, não é, de falhar, porque Deus, soberano, não é, providencia tudo, absolutamente tudo. Ele faz com que tudo coopere para o bem dos seus eleitos, não é? Para o bem da salvação do seu povo. Ele não é um Deus que promete que salva e abandona o seu povo, não, de forma nenhuma. Em momento nenhum Deus nos abandona. Tal como foi no tempo da peregrinação no deserto, Deus jamais abandonou o povo. O povo era assistido por Deus todos os dias. Entende? Assim na caminhada cristã é do mesmo jeito. Nós todos os dias somos assistidos por Cristo. Essa foi a promessa dele, não é? Antes de subir aos céus, antes de dar, depois de dar aquelas últimas instruções aos seus discípulos e subir às alturas, não é? Ele falou isso para os seus discípulos, ele prometeu isso para a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende? E de fato ele não nos abandona. E então ele nos assegura esse cuidado do Pai. O próprio Espírito Santo, como Romanos 8 nos ensina, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E portanto, não é, essa consciência, essa fé que ele nos dá, nos mantém seguros, nos ensina que Deus realmente guarda o seu povo. Então podemos realmente confessar aquilo que Paulo diz em Romanos 8, verso 28, e o que o próprio Senhor Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 6. Deus cuida dos seus discípulos, Deus cuida dos seus filhos. Entende? Os filhos do Senhor não são abandonados. Cristo nos garante isso. Essa é a consolação que nós recebemos aqui, já de início, irmãos. E a última parte da resposta que diz: por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna. Veja na terceira parte, na parte final aqui, ele fala: na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. E agora, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração de agora em diante viver para ele. Ou seja,
A mensagem que nós temos de consolo é que o Espírito Santo é a própria consolação habitando em nós. Inclusive tem uma pregação sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link para você aqui. Não é pregação nesse domingo 1. O Espírito Santo é a própria consolação de Deus habitando em nós. Entende? Porque essa verdade é tão sólida, é tão segura nas Escrituras, não é? O Santo Evangelho, que o Pai promete, o Pai elegeu, o Pai promete, o Pai cuida do seu povo, o Filho garante isso, não é? Por sua intercessão, por sua obra, e Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para testemunhar que nós somos filhos de Deus e para também promover mudança, transformação em nossa vida. Nós somos já os primeiros frutos do Espírito, entende? Nós somos essa colheita do Senhor. E agora o Espírito Santo está operando em nós, nos santificando dia após dia, dia após dia. Em cada experiência de nossa vida nós somos ensinados e moldados à imagem de Cristo. A maneira como o Senhor nos conduz, nos guia, que tantas vezes nos faz chorar, outras vezes nos faz sorrir, não é? Tudo isso é a maneira como o Senhor está nos moldando à imagem de seu Filho. Esse é o propósito da eleição, sermos moldados à imagem de Cristo, para a glória de Deus Pai, não é? E aqui nós temos a convicção de que o Espírito Santo também nos assegura a vida eterna. É Ele quem, sabe, testifica com o nosso espírito e nos faz disposto e pronto de coração. Não é? Ou seja, a disposição do coração é mudada. Entende? É mudada a disposição do coração. Certo? Isso é fruto da nova vida em Cristo. Não é? Isso aqui é a ação do Espírito Santo regenerando o ser humano. Ele nos regenerou pela fé que nos deu. Não é? Ele nos faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, não é? A partir desse momento, quando Ele começa a operar eficazmente a nossa vida, de agora em diante, viver para Ele. Não é? Então, a conversão genuína dá-se aí. Quando o Espírito Santo opera em nós pela pregação do Evangelho, Ele promove mudança em nosso coração. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós vacilamos, mas o consolo que temos é que o Espírito Santo não se ausenta de nós. A promessa de Cristo é justamente essa, não é? Que o Espírito Santo estaria em nós para sempre, entende? Justamente para nos guiar a toda a verdade, para constranger o nosso coração quando nós pecarmos, quando nós estivermos fracos e desejosos de fazer o mal em nossa própria carne. O Espírito Santo sempre estará em nós, não é? Habitando em nós, nos convencendo pela palavra, nos constrangendo pelo amor de Cristo, entende? E então, nessa transformação que ele já fez e continua a realizar, nos santificando, não é? Nos preparando, nós vamos sendo constrangidos e dia após dia sendo moldados à imagem de Cristo. Isso vai durar a vida toda, é claro, né? A vida inteira. Mas já há mudança no coração. Às vezes algumas pessoas podem pensar bem assim, olha, qual é a diferença então, não é, de ser um cristão genuíno? Por que é tão diferente assim? Qual é a diferença? Às vezes alguém pode pensar assim, pô, mas eu não peco todo dia. Eu sou um cristão e peco todo dia. Eu sou um vacilão, eu não posso dizer que de qualquer dia desse que eu acordar eu posso dizer assim, olha Deus, obrigado porque hoje eu não pequei. Chegar ao final do dia e dizer eu não pequei. Mas só aí eu já estaria pecando. Então, não tem como. Então qual é a diferença? É justamente isso, irmãos. A diferença é essa. O Espírito Santo promove em nós uma disposição nova em nosso coração. Não é? Somos pecadores, não podemos confiar em nosso próprio coração porque nós somos pecadores, porém o Espírito Santo está nos moldando. Não é? E na nossa experiência como cristãos, podemos testemunhar isso. Entende? O porquê nós fazemos o que fazemos. O porquê estamos servindo a Cristo. O porquê o nosso coração pesa quando pensamos em pecar. Entende? O porquê quando ainda assim lutamos contra o testemunho do Espírito Santo e fingimos que não há esse testemunho em nós e chegamos a cometer pecado, por que nós nos arrependemos? É por causa dele. Não é? Que nos faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Entende? E a vida do cristão vai sendo sempre assim, um constante arrependimento, por causa da operação do Espírito Santo em nós. Entende? Esse é um consolo que nós temos do Senhor. Não é? Nós estamos cercados pelo amor de Deus, completamente cercados por seu cuidado, por seu amor. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é? E então, a pergunta 2, para concluirmos, que diz: o que você precisa saber
para viver e morrer nesse consolo? Não é? E a resposta, primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria, entende? Então é necessário saber disso, então essa pergunta 2 nos mostra a estrutura do catecismo. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? E por fim, o terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação? Não é? Então, o catecismo começa nesse sentido, depois dessa introdução, com a lei, não é? Mostrando como nós somos pecadores, apontando isso pela lei, como a lei expõe quem nós somos. Essa é a estrutura do catecismo. Então, iremos estudar justamente a doutrina do pecado, da nossa queda. Não é? Profundamente vamos aprender sobre isso. E em seguida vamos aprender a parte mais extensa do catecismo, é a parte 2, que é como nós somos salvos. Então, segundo, de que modo eu sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Então vamos aprender sobre a doutrina da salvação, entende? E temos uma riqueza muito grande, né? Exposição do credo apostólico, perguntas referentes à natureza de Cristo, aos sacramentos, tudo que refere-se à nossa salvação. Estamos aprendendo então na segunda parte do catecismo. E por fim, nós somos conduzidos mais uma vez à lei, não é? Porque a terceira parte é de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação. Então o catecismo tem essa estrutura. Começa com a lei, apontando o nosso pecado, nos leva, nos conduz, como Paulo diz em Gálatas capítulo 3, né? Que a lei é como um aio que nos conduz a Cristo. Então, a primeira parte expõe os nossos pecados e miséria, entende? E nos mostra a nossa necessidade de um mediador, de um libertador, de um salvador. Somos conduzidos então, no estudo do catecismo, a Cristo, a aprender como nós somos libertos disso, como nós somos salvos. E depois de aprendermos toda a graça de Deus na nossa salvação, não é? Todo o seu cuidado e salvação perfeita sobre a vida do seu povo, nós somos levados mais uma vez para a lei, entende? E aí na lei aprendemos justamente a como sermos gratos a Deus pela libertação que Ele nos deu. E então podemos perceber, aqui no ensino do catecismo, né? Como nós somos ensinados, qual é o propósito da lei para a nossa vida como cristãos. Não é? É a nossa gratidão. Essa é a estrutura então do nosso catecismo, certo? Eu queria fazer então essa primeira aula, não é? Justamente porque eu percebi que nas aulas que estão gravadas isso não foi muito claro, né? Eu acho que eu abordei mais a segunda parte do catecismo ou o Dia do Senhor 2, né? Mas o Dia do Senhor 1 não foi tudo abordado, pelo menos a primeira pergunta não tinha sido abordada direito, então eu resolvi fazer essa aula justamente para complementar e deixar tudo, tudo completinho aqui para vocês poderem aprender mais e ter um melhor aproveitamento, das aulas de catecismo, certo? Vou gravar então ainda o Dia do Senhor 50, 51 e 52. Provavelmente eu estarei fazendo uma aula só com esses 3 domingos, beleza? Então espere aí que você vai ter acesso a esse material, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Se você quiser aprender mais sobre o catecismo, a sua doutrina, você tem acesso, de graça, nesse material na internet, basta procurar lá o Catecismo de Heidelberg, você vai achar o catecismo para você estudar, mas no próprio site de Catecismo de Heidelberg você vai achar também. Já o site com o catecismo, para você baixar em PDF se você quiser, entende? E estudos e sermões também nesses domingos, nesses dias do Senhor, nessas perguntas, beleza? E você vai ter a história do catecismo, muita informação sobre o catecismo. Se você quiser aprender mais sobre o ensino do catecismo, lá você também vai ter acesso às explicações. Inclusive, você está vendo aquele livrinho ali atrás, né? Comentários sobre o Catecismo de Heidelberg. Você pode adquirir esse livro na Grafia Editora. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo para você pesquisar, entende? E também se quiser adquirir esse material, beleza? Bem como as 3 formas de unidade. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção, Deus te abençoe e que essa série de aulas no Catecismo de Heidelberg seja para você revigorante, edificante, para que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.